Raul Prebisch. Rumo a uma dinâmica do desenvolvimento latino-americano. B. Fatores estruturais internos. A insuficiência dinâmica do desenvolvimento latino-americano. 1. A absorção produtiva de mão de obra. 2. Crescimento exíguo e redundância de mão de obra. A exígua taxa de cerca de 1% ao ano com que vem crescendo, desde meados da década passada, a renda por habitante no conjunto da América Latina é prova clara da insuficiência dinâmica que o desenvolvimento latino-americano está acusando. Compare-se esta taxa com as de 3,7% registrada na Europa Ocidental na década passada e de 8,3% no Japão, bem como as taxas entre 5,3% e 9% ao ano e por habitante registradas nos países socialistas da Europa Oriental, e se compreenderá toda a significação deste fato. Com esse ritmo de 1%, levaria 70 anos para duplicar a renda por habitante no conjunto da América Latina, ressalvadas as diferenças marcantes entre países. E isto é muito sério por si só. Mas há outro fato que talvez seja um fator mais poderoso de tensões sociais. Uma proporção sensível do incremento da população ativa não é absorvida satisfatoriamente no processo produtivo e fica à margem do desenvolvimento econômico. Este fenômeno ocorre sobretudo na população que se desloca do campo para as cidades. Ali, o crescimento demográfico é possivelmente maior que a média geral de 2,9% ao ano. Mas apenas cerca de 1,5% permaneceu na atividade agrícola na última década. Assim tem que ser necessariamente no curso do desenvolvimento econômico. Mas o que não tem que ser assim é a sorte dessa gente. Longe de se integrarem na vida das cidades, de se assimilarem a formas melhores de existência, improvisam tugúrios miseráveis e vegetam em toda essa gama de serviços pessoais de renda muito precária, com lapsos de franca desocupação. O campo acarreta, assim, indigência, frustração e ressentimento às cidades, onde já são tão conspícuas as manifestações da concentração da renda. Clara prova da explosiva polarização social do desenvolvimento por sua insuficiência dinâmica e sua viciosidade distributiva. Há aqui um duplo fenômeno a explicar: o deslocamento de pessoas do campo para as cidades e a forma precária em que ali são absorvidas. As razões do deslocamento são conhecidas. A demanda por produtos primários cresce menos que a de produtos industriais conforme aumenta a demanda geral por habitante. Na experiência recente do conjunto da América Latina, para cada 1% de aumento na demanda geral, a demanda agrícola crescia apenas 0,5%, enquanto a industrial crescia em aproximadamente 1,4%. Basta este só fato para que o incremento da população ativa se dirija com maior amplitude para as cidades. Mas não é apenas isso, pois, ao aumentar a produtividade na agricultura e em outras ocupações primárias, maior terá que ser o deslocamento, mantidas as demais condições, e mais intenso também quanto mais forte for o crescimento vegetativo da população rural comparado com o da população urbana. Nem toda a mão de obra expelida provém da agricultura e de outras atividades primárias. Geralmente nas cidades, uma pletora de mão de obra de rendas muito inferiores, além das pessoas desocupadas, todos os serviços pessoais não qualificados, desde o serviço doméstico até o ínfimo comércio de rua, bem como as atividades artesanais de caráter pré-capitalista. Toda essa gente está à margem do progresso técnico, mas, à medida que se desenvolvem as atividades absorventes, também o incremento da população ativa e mesmo da população existente naqueles grupos inferiores tende a deslocar-se para elas em busca de maior remuneração. Mas quais são essas atividades absorventes? Em primeiro lugar, a indústria e as atividades conexas relativas ao movimento de bens, comércio e transportes, que tendem, todas elas, a crescer com maior intensidade que a renda, e, em segundo lugar, outras atividades que também tendem a aumentar com relativa celeridade à medida que a renda aumenta, contribuindo assim para reforçar seu crescimento. Trata-se de uma grande variedade de serviços pessoais qualificados, que requerem preparação profissional em menor ou maior medida, e os serviços do Estado. A indústria e as atividades conexas desempenham um papel fundamental na dinâmica da mão de obra. E para cumprir esta função absorvente e estimular essas outras atividades a fazê-lo, precisam crescer a um determinado ritmo que não é arbitrário. Caso contrário, uma parte da população deslocada da agricultura ver-se-ia forçada a incorporar-se àqueles grupos de remuneração inferior nas cidades, isto é, os de todos esses serviços não qualificados. Mais ainda, as próprias pessoas destes serviços não encontrariam ocupação satisfatória nas atividades absorventes, dependendo da disparidade entre a população a ser absorvida e a intensidade com que estas últimas crescem. Há, pois, um ritmo mínimo de desenvolvimento que é indispensável para que a função absorvente se cumpra plenamente. E, se não se alcança esse ritmo,
uma parte da população deslocada da agricultura e de outras ocupações primárias, desde que não fique ali vegetando, dirige-se às cidades buscando ocupação naqueles serviços pessoais não qualificados de remuneração inferior, ou disfarça sua redundância em tarefas supérfluas da administração pública e da atividade primária. Mais a mais ainda, em as pessoas desses serviços pessoais, que também tentam se deslocar para as atividades absorventes, só podem fazê-lo de forma parcial. E assim vão crescendo, de forma impressionante, essas atividades marginais das cidades médias e pequenas, com as graves consequências resultantes. E tudo isso pela insuficiência dinâmica do sistema tal qual está funcionando, por sua incapacidade de alcançar essa taxa mínima de desenvolvimento com um ritmo adequado de acumulação de capital. 2. Aumento de produtividade e necessidade de novos investimentos. Estas considerações permitem lançar alguma luz sobre um fenômeno de grande importância. Dado o papel dominante da indústria e das atividades conexas na absorção de mão de obra, seu crescimento precisa ser tanto mais intenso quanto maior tenha sido o incremento médio de produtividade nelas ocorrido. Do mesmo modo, o aumento da produtividade na agricultura e em outras atividades primárias impõe à indústria e às atividades conexas uma responsabilidade equivalente. Pode-se afirmar que, à medida que a produtividade aumenta em decorrência do progresso técnico, deve aumentar também o coeficiente de investimentos. Dada a técnica introduzida nas distintas fases do processo produtivo, requer-se um coeficiente mínimo de investimentos e uma taxa mínima de crescimento da renda para que se cumpra plenamente o papel das atividades absorventes. A taxa de 1% no crescimento da renda por habitante está muito distante dessa taxa mínima, e mesmo a taxa de 2,5% assinalada na Carta de Punta del Este não é suficiente sob este ponto de vista. Não causa surpresa, portanto, que a redundância da população ativa não se manifeste apenas nos serviços pessoais não qualificados, mas apareça também com frequência na própria indústria, no comércio e nos transportes, ou se desloque para a administração pública, inflando arbitrariamente seus quadros em prejuízo de sua eficácia, quando não permanece nos próprios campos em excesso ao que ali se requer. Não é um problema que admita soluções parciais, e compreende-se bem a resistência sindical à sua aplicação. No fundo, não faz sentido introduzir medidas isoladas para eliminar aqui ou ali a ocupação redundante, nem tampouco forçar o aumento da produtividade, se não se amplia de modo correlativo a capacidade de absorção da economia. Essa resistência, por sua vez, deixaria de se justificar caso se alcançasse este último objetivo mediante um forte impulso ao desenvolvimento econômico. Essa congestão de mão de obra redundante constitui uma característica do desenvolvimento latino-americano. Entre 1945 e 1962, enquanto a população ativa cresceu à razão de 2,6% ao ano e a ocupação nas atividades de produção e transporte de bens absorveu trabalhadores a uma taxa de 1,9%, os serviços ampliaram sua ocupação na elevada proporção de 5% ao ano. Em 1945, 21% da população ativa encontrava-se nos serviços, atualmente, essa proporção elevou-se para 30%. Infelizmente, não é possível realizar um exame rigoroso da composição deste setor tão heterogêneo, que abrange serviços qualificados e não qualificados, além do comércio e da administração pública. Ainda assim, o contraste entre a taxa de crescimento da ocupação nesses serviços e a observada nas atividades de produção e transporte de bens demonstra que ali ocorreu um fenômeno inequívoco de redundância. Para evidenciar melhor o significado desse fenômeno, realizou-se um cálculo aproximado da taxa de crescimento da renda que teria permitido absorver essa mão de obra redundante nas atividades de produção e transporte de bens. Parte-se do suposto arbitrário, embora não irrazoável, de que os serviços, em geral, não teriam requerido um incremento de ocupação superior à taxa de 2,6% correspondente ao crescimento da população ativa, isto é, de que sua taxa de 5% representava um excesso de 2,4% ao ano. A absorção desse excedente teria exigido, na situação atual, uma quantidade de capital na produção e no transporte de bens aproximadamente 27% maior do que a existente. Além disso, a taxa média de crescimento do produto por habitante nessas atividades teria de ter sido de 3,7% ao ano, em vez de 2,3%. Observe-se que esse expressivo aumento da taxa global de crescimento do produto poderia ter sido alcançado mantendo-se as mesmas taxas de incremento da produtividade nessas atividades. Trata-se de um resultado de grande significado dinâmico, explicado pela transferência de mão de obra da agricultura, onde, em 1962, o produto por pessoa ativa era de apenas $530, para as demais atividades de produção e transporte de bens, nas quais a média alcançava $1.840. Essas taxas dizem respeito apenas à produção e ao transporte de bens.
Para estendê-las ao conjunto da economia latino-americana, seria necessário adotar outro suposto, mais ou menos arbitrário, na ausência de informações mais precisas, o de que o setor de serviços manteria seus níveis de produção, embora a população nele absorvida crescesse não 5%, mas apenas 2,6% ao ano, o que implicaria um aumento médio de produtividade de 2%. Nessas condições, a taxa de crescimento da renda por habitante, que foi, em média, de 2,2% entre 1945 e 1962, período que abrange uma proporção significativa de anos favoráveis na relação de preços do intercâmbio, teria de ter sido, no mínimo, de 3,1% para que fosse possível absorver a população redundante. 3. Motivos principais da insuficiência dinâmica. Onde reside a explicação desta insuficiência dinâmica? Reside, em grande parte, naquele desequilíbrio entre produtividade e investimentos assinalado há pouco. É certo que o aumento da renda proveniente do incremento de produtividade gera maior capacidade de poupança. No entanto, o capital requerido para absorver a mão de obra redundante, provocada por essa maior produtividade, é superior à poupança que momentaneamente se poderia obter. Apenas com o tempo será possível alcançar o equilíbrio entre a maior acumulação de capital exigida pelo incremento de produtividade e a maior capacidade de poupança que este traz consigo. Trata-se, portanto, de um desequilíbrio temporário, mas de grande significado, que deverá ser enfrentado com a compressão do consumo, onde for socialmente praticável, e com o aporte de recursos internacionais. Se bem observado, este desequilíbrio, na forma e intensidade com que se apresenta nos países em desenvolvimento, é a consequência do contraste manifesto entre a técnica que precisam assimilar e sua aptidão presente para formar capital. Essa técnica, elaborada nos grandes centros industriais, inspira-se sobretudo na necessidade de economizar mão de obra, aumentando o capital por homem. E isto é alcançado lá sem dificuldades, graças à elevada renda. Não é esse o caso dos países em desenvolvimento. E como não cabe retroceder a formas técnicas pretéritas, buscando aquelas que sejam compatíveis com a presente capacidade acumulativa de capital, os países em desenvolvimento não têm outra solução senão aumentar extraordinariamente essa capacidade na medida exigida pela técnica produtiva. No entanto, este desequilíbrio ou disparidade acentua-se por uma série de graves deformações que ocorrem no processo produtivo latino-americano. Tentaremos explicá-las brevemente. Embora seja certo que não é possível retroceder na técnica produtiva, como acaba de ser dito, não é menos verdade que existem certas possibilidades de optar por maior ou menor emprego de mão de obra, de acordo com a relação entre o custo do trabalho e o custo do capital, conforme o preço destes e a taxa de juros dos recursos investíveis. Eis aqui um problema que não tem solução espontânea, ainda que ela pudesse ser concebida em abstrato. Já foram explicados anteriormente os termos deste problema, embora sob outro ponto de vista. A acumulação de capital não é suficiente para absorver, ao nível relativamente elevado de produtividade das atividades absorventes, a mão de obra proveniente das atividades expelentes de menor produtividade ou renda por homem. Os empresários adotam em seus investimentos as técnicas que lhes resultam mais convenientes, dados os custos do trabalho e do capital. Que estes investimentos se traduzam, em maior ou menor medida, em economia de mão de obra que permaneça sem emprego satisfatório, ou que não absorvam a mão de obra desocupada pelas atividades expelentes, é algo de que os empresários logicamente se desviam em seus cálculos. O problema deles termina em seu caso particular e não nas consequências que sua conduta tenha para o restante da coletividade. Em rigor, no mercado muito fluido, concebe-se uma relação entre o custo do trabalho e o custo do capital que assegura um emprego ótimo de mão de obra, isto é, uma relação tal que permita a maior absorção possível de mão de obra compatível com o incremento máximo do produto. É isso que significam os preços de conta no cálculo da economicidade dos investimentos. Ainda não se avançou no grau necessário nas possibilidades de aplicação prática deste conceito, salvo nos investimentos do Estado, que pode afastar-se do falso conceito corrente de economicidade. Se forem aplicados nos cálculos, por exemplo, uma taxa de juros mais alta do que a paga pelo Estado pelos recursos tomados por empréstimo, certas formas de investimentos que se traduzem em economia de mão de obra tornam-se antieconômicas, enquanto passam a ser econômicas outras que empregam mais mão de obra. Mas este procedimento não é, naturalmente, aplicável nas atividades privadas, exceto para guiar a aplicação de medidas que se proponham a alcançar essa economicidade. Quais sejam essas medidas, não é possível afirmar com segurança por enquanto, pois, como este importante aspecto não concerne aos centros, mas aos países periféricos, ainda não foi explorado com a diligência que merece.
Além disso, nos países latino-americanos, a tendência a empregar formas de capital que incidem desfavoravelmente sobre a absorção de mão de obra acentua-se pelo efeito que tem sobre o custo de produção a proteção aduaneira e suas formas excessivas, os encargos sociais e os impostos indiretos, enquanto, em muitos casos, os preços dos bens de capital importados não pagam tarifas, ou estas são relativamente baixas. Contribui também para acentuar essa tendência a taxa de juros relativamente baixa, mais baixa que a corrente no mercado. Em certas operações de financiamento internacional, é conveniente que assim seja quanto ao custo real dessas operações para o país, mas não quanto às suas consequências no cálculo dos empresários. A assimetria da política protecionista também contribuiu para o desenvolvimento de indústrias de escassa absorção de mão de obra em detrimento de outras de maior capacidade absorvente. Com efeito, a proteção significa subsidiar as indústrias substitutivas de importações, mas não as de exportação. Conspirou-se assim contra a economicidade da industrialização, pois desenvolveram-se atividades para o mercado interno cujos custos, comparados ao nível internacional, são superiores aos de outras que não puderam se desenvolver nem para o mercado interno, nem para a exportação. Por exemplo, do ponto de vista econômico, não haveria razões para estimular com a proteção atividades substitutivas com custos superiores em 30% a esse nível, se, com subsídios de um ou outro tipo, pudessem ter sido estimuladas indústrias exportadoras com diferenças de custo inferiores a essa proporção. Entretanto, a assimetria da política protecionista levou a essas soluções antieconômicas. E, entre as indústrias que assim se estabeleceram para substituir importações, há aquelas cujo custo exagerado se deve ao baixo conteúdo de capital e ao alto conteúdo de mão de obra, enquanto, entre as indústrias que poderiam ter sido estabelecidas para exportação, além de abastecer o mercado interno, teriam sido especialmente favorecidas aquelas com alto conteúdo de mão de obra e baixo conteúdo de capital, embora não exclusivamente. Estas consequências da proteção assimétrica, adversas à absorção de mão de obra, teriam ocorrido mesmo com uma correta relação entre custo do trabalho e custo do capital. Mas, indubitavelmente, foram acentuadas pelo falseamento desta relação. Infelizmente, este importante aspecto ainda não foi objeto de investigações empíricas, nem foi bem elucidado do ponto de vista teórico. Análogos efeitos antiabsorventes parecem ter as grandes disparidades na distribuição da renda. O consumo nos estratos superiores da sociedade dirige-se também, preferencialmente, a produtos de indústrias que absorvem relativamente pouca mão de obra e muito capital, ao passo que no restante da população ocorre o contrário. A progressiva redistribuição da renda aqui postulada propenderá, portanto, a que se possa absorver maior quantidade de mão de obra por unidade de capital investido. Este efeito geral poderia ser particularmente importante na agricultura. Finalmente, há um desperdício considerável de capital na América Latina, que se explica pelas condições precárias da concorrência na atividade econômica. O capital investido poderia ter uma produtividade muito superior à atual se fosse empregado com mais eficácia. Em alguns casos, esta exploração intensiva do capital, como a exploração intensiva da terra, significaria maior emprego de mão de obra para obter maior produto por unidade de capital ou unidade de terra. Mas, mesmo que isto não ocorresse, o simples fato de alcançar um maior produto por unidade de capital deixaria mais capital disponível para absorver mão de obra em outras atividades. A séria insuficiência dinâmica do desenvolvimento latino-americano deve ser atacada de várias formas simultâneas. Por um lado, mediante uma mais intensa acumulação de capital e a melhor utilização do capital existente. Por outro, com o emprego mais racional do capital nas aplicações mais vantajosas do ponto de vista da absorção de potencial humano. Em síntese, o emprego mais racional do capital nas alternativas apresentadas pela técnica e a melhor utilização do capital existente redundariam no aumento da relação produto-capital e, consequentemente, diminuiria correlativamente a proporção de capital para obter uma determinada taxa de crescimento. Isto deve ser levado especialmente em conta na seção seguinte. Não se trata, certamente, de aumentar arbitrariamente a quantidade desse potencial humano utilizado com o capital disponível, mas de alcançar aplicações que deem o máximo de produto global, pois só assim se alcançará o máximo produto por homem na economia considerada em seu conjunto. 2. A acumulação de capital. 3. Possibilidades de comprimir o consumo. Todas essas medidas destinadas a economizar o emprego de capital e a aumentar a absorção de mão de obra exigem, necessariamente, um período mais ou menos prolongado. O problema da insuficiência dinâmica do desenvolvimento, porém, apresenta-se em termos inadiáveis. Em consequência, é preciso concentrar primeiramente a atenção nas medidas destinadas a elevar com rapidez a acumulação de capital, sem prejuízo daquelas voltadas à economia de capital. Na parte A deste documento, sugeriu-se a possibilidade de comprimir o consumo dos grupos de renda relativamente elevada para alcançar esse objetivo. Examinaremos mais de perto este aspecto, valendo-nos das cifras conjeturais ali mencionadas.
Não é ocioso reiterar que se trata apenas de ordens de grandeza, que permitem uma primeira visão do problema, mas não oferecem base sólida para a formulação de medidas concretas, as quais exigem cuidadosa investigação no caso específico de cada país. Como se recordará, os estratos superiores, que constituem aproximadamente 5% da população latino-americana, concentram quase 3/10 do consumo pessoal total. No outro extremo social, 50% da população consomem apenas cerca de 2/10 desse total. Entre ambos, os estratos médios, que abrangem aproximadamente 45% da população, respondem por cerca da metade restante do consumo pessoal total. Nessa impressionante desproporção do consumo entre os diferentes estratos, bem como na parcela da renda que é transferida ao exterior para investimentos em tesouramento, encontra-se um amplo potencial de poupança que permitiria elevar significativamente o ritmo de desenvolvimento, desde que se cumpram simultaneamente outras condições. Com efeito, se o consumo dos estratos superiores fosse comprimido de modo que não excedesse 11 vezes o dos estratos inferiores, seria possível passar de uma taxa de crescimento anual da renda por habitante de 1% para 3%. Se a diferença fosse reduzida para 9 vezes, a taxa poderia elevar-se para 4% ao ano por habitante. O significado dessa compressão para os grupos de renda mais elevada pode ser ilustrado por algumas cifras aproximadas. O consumo médio anual por família de 5 pessoas situa-se, nesses estratos, em torno de $8.000. Ele se reduziria para cerca de $5.700, uma queda de 28%, caso a disparidade fosse reduzida para 11 vezes, e para aproximadamente $4.600 se fosse reduzida para 9 vezes. Isso dá uma ideia clara das dificuldades envolvidas nesse problema. Entretanto, a aceleração do ritmo de desenvolvimento não se resolveria apenas com essa drástica compressão do consumo destinada a elevar a poupança. É igualmente necessário transformar essa poupança adicional em bens de capital. Aqui surge outro obstáculo de grande magnitude nos países latino-americanos. Não se dispõe, em grau suficiente, de capacidade interna para a produção desses bens, nem de capacidade adequada para importá-los. Atualmente, o coeficiente de investimento bruto situa-se em torno de 15,5%, sendo de aproximadamente 10% em termos líquidos. Para alcançar uma taxa de crescimento de 3% ao ano, seria necessário elevar esse coeficiente para 20,5%, para atingir uma taxa de 4%, para cerca de 23%. Isso exigiria um aumento imediato das importações de bens de capital de aproximadamente 32% no primeiro caso e de 48% no segundo, algo inviável na maioria dos países, se não em todos, nas atuais condições de estrangulamento externo. Some-se a isso o fato de que o aumento da demanda interna por bens de capital, assim como por bens de consumo decorrente do crescimento da renda, só poderia ser atendido parcialmente com a utilização da capacidade produtiva ociosa. Para além disso, seria indispensável ampliar essa capacidade, o que demanda um período relativamente longo. Enquanto isso, parte dessa demanda teria de ser suprida por meio de maiores importações. Tudo isso demonstra que, nas circunstâncias presentes, a América Latina não poderia acelerar sua taxa de crescimento sem cooperação externa. Torna-se necessário o aporte temporário de recursos internacionais, até que a substituição de importações e o aumento das exportações permitam utilizar, interna e externamente, a maior poupança obtida pela compressão do consumo. Além disso, esses recursos internacionais deveriam ser destinados prioritariamente a investimentos voltados para esses objetivos e para a eliminação dos estrangulamentos internos. Essas condições são indispensáveis para que aquele potencial de poupança se torne efetivo e possa ser ampliado. Em geral, existe nos países latino-americanos capacidade produtiva subutilizada, que não é aproveitada devido a estrangulamentos internos ou externos. A eliminação desses obstáculos permitiria elevar rapidamente a renda com um volume de investimentos relativamente pequeno, se comparado ao que normalmente seria necessário. Esse aumento da renda, por sua vez, ampliará a capacidade de poupança para investimentos futuros. 4. A compulsão inicial e os incentivos à atividade econômica. Passemos agora a outro aspecto de grande importância desse mesmo tema. É evidente que uma compressão tão intensa do consumo dos estratos superiores não poderia ser alcançada sem medidas compulsivas vigorosas. Até que ponto tais medidas seriam compatíveis com os incentivos à atividade econômica individual? Não acarretariam um enfraquecimento dinâmico do sistema, com todas as suas consequências, antes que se alcançasse a plena validade de que tanto se necessita? É fundamental estabelecer uma distinção clara entre reformas estruturais e o funcionamento do sistema econômico. As primeiras não podem realizar-se pelo simples jogo dos incentivos, exigem, de modo ineludível, medidas de caráter compulsório. Já o funcionamento do sistema econômico requer, preferencialmente, o recurso aos incentivos, tanto por razões de eficácia quanto por motivos políticos essenciais. O regime de posse da terra oferece um exemplo elucidativo dessa distinção.
A reforma estrutural da posse da terra constitui uma das formas mais importantes de compressão do consumo, sobretudo quando a terra não é indenizada por seu valor comercial. Se, além disso, o pagamento é dilatado ao longo de um período relativamente longo e se aplica uma taxa de juros reduzida, torna-se evidente que, nesse caso, os incentivos não podem desempenhar papel relevante. Por outro lado, os novos proprietários precisam dispor de incentivos econômicos para produzir mais e melhor. Em outras palavras, a compressão do consumo com fins de poupança privada ou pública, após a reforma do regime de posse, deve resultar mais do funcionamento desses incentivos do que de medidas compulsivas. O problema é vasto e sua solução é de importância decisiva. Sua significação será mais bem compreendida ao se examinar a questão da mobilidade social. Para assegurar a eficácia do sistema econômico e o bom funcionamento democrático, é necessário promover o surgimento e ascensão econômica e social de elementos dinâmicos provenientes de todos os estratos da sociedade. Nesse processo, o papel dos incentivos é fundamental. Desses elementos dinâmicos surgirão técnicos, administradores e dirigentes em todos os níveis da atividade econômica, e suas rendas pessoais devem guardar relação com sua contribuição efetiva ao processo produtivo. Haverá, portanto, desigualdades distributivas, mas não baseadas em situações de privilégio. Além disso, essas desigualdades tenderão a ser significativamente menores do que as atualmente existentes. O instrumento tributário deverá sempre atenuar essas disparidades de modo socialmente razoável. Contudo, o esforço de poupança não pode recair de forma excessiva sobre esses novos grupos dinâmicos, sob pena de comprometer sua contribuição ao processo econômico. Por fim, a aceleração do ritmo de desenvolvimento e a política distributiva permitirão estender gradualmente a todos os estratos sociais um esforço normal de poupança, distinto do esforço extraordinário inerente às reformas estruturais indispensável para alcançar a aceleração do desenvolvimento. Nesse caso, não se trataria de comprimir o consumo presente, mas o crescimento do consumo em todos os estratos sociais, sendo então necessário estimular a poupança popular por meio de incentivos adequados. Essa consideração reforça a importância de um esforço inicial máximo de poupança. Se esse esforço se limitar a obter uma taxa de crescimento de 3% ao ano por habitante, as possibilidades de incentivo serão menores do que no caso de se alcançar uma taxa de 4% ou mais. Com efeito, uma taxa de 3% permitiria melhorar relativamente rápido o consumo dos estratos inferiores, isto é, da metade submersa da população latino-americana. Com uma política redistributiva adequada, seu consumo poderia crescer a uma taxa anual de 4,2%, duplicando-se em cerca de 17 anos. Os estratos médios melhorariam mais lentamente, e os estratos superiores, muito lentamente. Já uma taxa de 4% ou mais possibilitaria acelerar o progresso não apenas dos estratos inferiores, mas também dos médios e superiores. Isso é de grande importância, pois permitiria que os elementos dinâmicos dos estratos superiores superassem a compressão inicial de seu consumo decorrente das reformas estruturais, ao mesmo tempo em que proporcionaria incentivos mais fortes para que novos elementos dinâmicos provenientes dos estratos inferiores ascendessem socialmente. É desnecessário acrescentar que, ao tratar desses horizontes temporais, não se está propondo um plano concreto de aceleração do desenvolvimento. O objetivo é apenas esclarecer a natureza dos fenômenos envolvidos e sua possível magnitude em termos de tempo e esforço. A aceleração da taxa de desenvolvimento é uma operação complexa, que exige preparação cuidadosa para remover previamente os obstáculos internos e externos que se lhe opõem. 3. O problema da população. Uma observação final impõe-se. Em todo este documento, considerou-se a taxa de incremento da população como um dos dados básicos do problema do desenvolvimento. É indubitável que o aumento impressionante que vem sendo registrado nesta taxa complicou de modo considerável esse problema. Uma taxa inferior de crescimento da população tornaria muito menos difícil a aceleração do desenvolvimento. Do coeficiente líquido de investimentos de 10% da renda a coeficiente bruto de 15,5%, apenas a quarta parte pode ser destinada a aumentar a produtividade e a renda por habitante, as 3/4 partes restantes são necessárias para acompanhar o incremento da população. Se, por exemplo, esta tivesse continuado a crescer à razão de 1,8%, como no início do século, com o mesmo investimento atual seria possível obter um incremento de 2,2% na renda por habitante, em vez do 1% registrado, em média, nos últimos tempos. Isso não significa que tal redução pudesse ser uma alternativa à plena utilização do potencial de poupança, mas sim um meio adicional para acelerar o crescimento. No entanto, não abordaremos aqui este delicado aspecto, pois entram em jogo fatores que tocam sentimentos profundos da população latino-americana e não cabe ao economista, como tal, sugerir as soluções adequadas. Terceira, o obstáculo da terra. 1. O crescimento passado da produção agrícola e suas exigências futuras.
Uma taxa de crescimento de 3% ao ano na renda por habitante exigiria da produção agrária latino-americana um esforço considerável, muito mais forte do que no passado. O esforço era ponderável naquela época, mas insuficiente. Nos últimos 20 anos, a produção agrícola cresceu 80% a 2,6% ao ano, ou seja, a um ritmo superior ao de outras regiões do mundo. No entanto, se for levado em conta o aumento da população, o incremento da produção por habitante atingiu apenas a exígua proporção de 0,2% por ano, e as outras regiões, de crescimento demográfico muito menor que a América Latina, acabam levando vantagem sob este ponto de vista. Mais ainda, um ritmo de crescimento de 2,6% ao ano na produção global foi bastante inferior ao do consumo, que aumentou à razão de 3,7%. Esta falha da produção foi coberta principalmente à custa das exportações e com o aumento das importações agrícolas provenientes do resto do mundo. Embora estas últimas representem uma porcentagem relativamente moderada do consumo total, sua quantia é muito apreciável, da ordem de 450 milhões de dólares, constituídos por importações de produtos que, com uma política racional de produção e comércio recíproco, poderiam ser obtidos em boa parte dentro da própria América Latina. É certo que neste desequilíbrio entre produção e consumo influi especialmente o caso argentino, no qual o grande incremento das necessidades internas teve de ser atendido em detrimento das exportações, devido ao escasso progresso técnico da agricultura. Mas, mesmo excluindo este país do conjunto latino-americano, a falha da produção é manifesta, cresceu apenas 3,2% enquanto o consumo fez a razão de 4,2% ao ano. Se fosse alcançado um ritmo mínimo de desenvolvimento de 3% ao ano por habitante e se, além disso, fosse praticada uma política firme de redistribuição da renda, o crescimento da produção teria de ser muito mais intenso do que antes, e mais ainda se fosse desejado diminuir a taxa de crescimento das importações agrícolas a fim de contribuir para a correção do estrangulamento externo. Em tais condições, estimou-se que o consumo global de produtos agrícolas terá de aumentar à razão de 4,6% ao ano e a produção em 4,2%, ou seja, que esta deverá crescer algo mais de 130% nos próximos 20 anos, muito mais que o crescimento de 80% que teve nos 20 anos precedentes. Isso ocorre porque se estimou um crescimento mais fraco das exportações, a 2,5%, do que da produção, a 4,2%, o que permite que o consumo cresça mais intensamente que esta última, a 4,6%. Eis, portanto, a magnitude do problema que a América Latina terá de enfrentar se quiser alcançar aqueles objetivos de desenvolvimento e redistribuição da renda. Tudo indica que semelhante aumento da produção deverá ser obtido principalmente com o aumento do rendimento da terra e não tanto com o aumento de superfície, como até agora. A tendência passada terá de mudar. O estudo de 24 produtos agropecuários importantes demonstra que seu aumento de produção de 60% nos 20 anos anteriores foi obtido aumentando a superfície de terra explorada em 38% e os rendimentos em apenas 16%, ou seja, 0,7% ao ano. 2. Necessidade ineludível de aumentar os rendimentos. Não seria fácil manter esta tendência extensiva, em primeiro, porque a quantidade de terra facilmente acessível tem vindo a diminuir, segundo, pelo enorme investimento que significa incorporar novas terras e prepará-las produtivamente. Além disso, por que fazê-lo se são muito grandes as possibilidades de aumentar os rendimentos nas terras já ocupadas? Baseando-se na experiência de outros países, não seria arriscado estimar que nos próximos 20 anos, se for realizado um esforço considerável, seria possível alcançar um aumento de 60% nos rendimentos, à razão de uma taxa anual de 2,4%. Sendo assim, a meta de produção mencionada exigiria estender a superfície explorada em 35%, ou seja, cerca de 35 milhões de hectares. A ênfase nos maiores rendimentos obedece também a considerações sociais, posto que somente assim poderá ser elevado o nível de vida tão precário da população rural. A reforma agrária é, naturalmente, essencial, mas a mera redistribuição da renda que pudesse ser obtida com ela não resolveria satisfatoriamente este problema, assim como não o faria no conjunto da economia. Contudo, este objetivo social do aumento de rendimento não poderia ser cumprido independentemente do ritmo de desenvolvimento, pois há uma estreita interdependência entre o setor agrícola e os outros setores da economia. Como se recordará, essa taxa de aumento de 4,2% ao ano na produção agrícola foi estimada levando em conta o ritmo de desenvolvimento da renda à razão de 3% ao ano e por habitante, e a demanda de produtos agrícolas segundo a intensidade relativa com que cresce o consumo interno e externo. Ora, se não fosse possível alcançar esse ritmo de desenvolvimento, ou se fosse menor a intensidade do crescimento do consumo, ocorreria uma deterioração da relação de preços agrícolas comparados aos preços dos outros produtos, e os frutos do progresso técnico seriam perdidos para a agricultura, no todo ou em parte, sendo aproveitados pelo restante da economia.
Em uma eventualidade semelhante, a população deslocada da agricultura não encontraria ocupação satisfatória nas atividades absorventes, o que tenderia a agravar a situação social da população urbana marginal. Por outro lado, se os rendimentos unitários melhorassem mais do que o suposto e fossem necessárias menores extensões adicionais de terra para alcançar os níveis de produção previstos, produzir-se-ia no campo um excedente maior de pessoas que só poderia ser absorvido de forma adequada se o ritmo de desenvolvimento geral da economia aumentasse em medida suficiente. Esta consideração é extremamente importante do ponto de vista da mecanização agrícola. Se forem efetuados investimentos de capital para mecanizar as tarefas agrícolas e eliminar mão de obra, e se as pessoas assim deslocadas não encontrarem ocupação nas atividades absorventes, esses investimentos de capital terão sido desperdiçados, ou seja, ter-se-ia perdido o escasso capital da coletividade. Como já foi dito, esta consequência desfavorável não é incompatível com a conveniência do empresário, que o empurra à mecanização sem levar em conta os efeitos sociais de sua atitude. Assim, a escolha dos métodos para aumentar a produtividade agrícola não deve ser deixada ao simples jogo dos interesses particulares quando a capacidade absorvente da mão de obra deslocada é insuficiente, conforme o fenômeno prevalecente na América Latina. Para isso, é necessária uma tarefa prévia de investigação tecnológica e de difusão de seus resultados que não é exigida da mesma forma em matéria de mecanização, ou seja, é necessária uma tarefa previdente do Estado. Convém notar que a projeção em referência é apenas uma apresentação racional da ordem de grandeza destes fenômenos de desenvolvimento e não a escolha de uma determinada alternativa, escolha que seria arbitrária sem uma análise detida das condições e possibilidades de cada país. 3. Significação dinâmica da reforma agrária. Este enfoque quantitativo permite visualizar, em perspectiva dinâmica, o problema premente da reforma agrária. A reforma é necessária de modo inadiável por 3 razões primordiais. A. Realizar uma mudança estrutural que permita aproveitar intensamente o potencial de poupança e promova a mobilidade social, com importantes consequências econômicas, sociais e políticas. B. Satisfazer a demanda de uma população que cresce rapidamente e precisa melhorar sua dieta. C. Elevar o nível de vida das massas rurais. Os 2 últimos objetivos só podem ser alcançados com o aumento da produtividade agrícola. A mera redistribuição de terras sem aumento de produtividade poderia aliviar a tensão social no campo, mas apenas de modo efêmero, pois, qualquer que fosse a forma de redistribuição da terra, com um produto médio por pessoa ativa da ordem de $500 por ano, incluída a renda do proprietário, a melhoria seria pouco apreciável. É verdade que a mudança do regime de posse acarreta uma consequência social muito importante ao liberar forças que hoje estão comprimidas no meio rural. No entanto, isso poderia ser fonte de novas tensões se não for acompanhado de um rápido aumento da produtividade e da renda. Estas considerações não devem ser interpretadas, de forma alguma, como um conselho à lentidão. Naturalmente, é preciso estabelecer corretamente os termos da reforma agrária, que não são os mesmos em todos os países nem nas mesmas regiões de cada país, e escolher as soluções adequadas a cada caso. É necessário também formar o pessoal indispensável. Contudo, uma vez feito isso, e feito sem demoras desnecessárias, a reforma terá de ser rápida e massiva, não apenas para aliviar a tensão social nos campos, mas por outros motivos. É necessária uma grande mobilização de forças, que só poderá ser alcançada se a reforma for enfrentada a fundo. Essa mobilização é indispensável, pois, embora o papel do Estado seja de importância decisiva, não é menos verdade que se deverá estimular e aproveitar o sentido comunitário e cooperativo das pessoas, tanto no campo quanto fora dele, para que a ação estatal seja célere e eficaz. A reforma requer um entusiasmo coletivo e é preciso canalizá-lo construtivamente. Só realizando a reforma em grande escala se aprenderá a realizá-la. É impossível prever todas as complicações que surgirão e prevenir muitos dos erros possíveis. O essencial é ter um plano correto para enfrentá-la e aproveitar a experiência para corrigir esses erros de forma flexível. Embora a redistribuição da terra, seja de forma direta ou por meio do imposto, seja essencial para a tecnificação do campo, está longe de ser suficiente. São indispensáveis, além disso, a ação do Estado e o incentivo aos produtores para a introdução de novas técnicas. 4. A ação técnica do Estado. Nenhuma manifestação do anacronismo do Estado latino-americano, de sua escassa aptidão para enfrentar as exigências do desenvolvimento econômico, é mais séria do que a pouquíssima atenção prestada à investigação agrícola, à difusão de seus resultados e à educação básica e técnica das massas camponesas, exceto em alguns casos exemplares. Essas tarefas técnicas não puderam ser cumpridas por simples iniciativa individual. O impressionante progresso técnico da agricultura norte-americana foi o resultado de uma combinação de indubitável eficácia em a socialização da técnica e b, o estímulo à iniciativa individual para aplicá-la. Socialização porque não foi a iniciativa privada, movida pelo interesse individual,
que trouxe o progresso técnico, mas a ação do Estado e das universidades, movidas pelo interesse coletivo. A isso somou-se o incentivo à iniciativa individual mediante facilidades técnicas, recursos investíveis e defesa da relação de preços. Tudo isso pôde ser feito com sentido social em virtude de dois fatores muito importantes: uma política previdente de posse do solo e a absorção persistente de mão de obra rural nas atividades urbanas. Sem isso, o progresso técnico teria simplesmente aumentado a renda da terra e não a renda dos produtores rurais. Resolvido o problema da posse, o complemento ineludível da ação técnica do Estado é o incentivo aos produtores. No regime de posse prevalecente, o incentivo de preços maiores estimulou geralmente o aumento da produção quando havia terra disponível para fazê-lo. No entanto, quando faltou terra, ou foi difícil obtê-la, o incentivo dos preços costuma ter alterado a composição, mas não a quantia da produção em seu conjunto, e, em última instância, resultou no aumento da renda da terra, com a distribuição regressiva da renda que isso significa. O aumento de rendimentos mediante técnicas de produção novas para a América Latina, só poderia ser alcançado se essas técnicas se tornassem acessíveis pela ação do Estado e se o proprietário estivesse disposto a realizar o esforço adicional que essas técnicas exigem. Esse esforço costuma ser incompatível com os hábitos de vida dos grandes proprietários, cuja vultosa renda os dispensa da necessidade de adotar novas formas de vida a fim de implantar tais técnicas de aumento dos rendimentos. Explica-se assim que esse esforço não tenha sido realizado com frequência no regime atual de posse, mesmo nos casos em que o Estado soube cumprir suas responsabilidades técnicas. 5. O incentivo à produção agrícola. De resto, não se poderia dizer que o incentivo aos produtores agrários tenha sido uma preocupação geral ou duradoura em nossos países. Este ponto tem grande importância para o sucesso da reforma agrária e convém deter-se um momento em seu exame. Na realidade, houve uma série de fatores que influenciaram adversamente os incentivos ao desenvolvimento agrícola. Esses fatores originam-se nas atividades urbanas e referem-se sobretudo à relação de preços, ao custo de distribuição dos produtos agrícolas e aos estímulos para investir na agricultura. Um fator que tendeu com frequência a deteriorar a relação de preços internos foi o aumento dos preços das manufaturas e serviços consumidos pelo campo, provocado pela substituição de importações e pela proteção exagerada. A isso se soma o custo dos benefícios sociais e outros serviços do Estado que, ao não serem absorvidos pelo aumento da produtividade urbana, foram transferidos em parte para os preços dos bens e serviços exigidos pelo campo. Esses benefícios e serviços limitaram-se geralmente a essas atividades urbanas e não se estenderam às rurais, ou estenderam-se com menor amplitude. Também parece ter aumentado relativamente o custo de comercialização dos produtos agrícolas, tanto pelo maior aumento das rendas reais dessas atividades em relação às agrícolas quanto por notórias deficiências na organização deste processo. Considerações semelhantes poderiam ser feitas em relação ao transporte dos produtos agrícolas, acentuadas possivelmente pelo desenvolvimento da urbanização. Finalmente, os elevados lucros resultantes da proteção excessiva, os investimentos no fracionamento da propriedade urbana e na construção, bem como outros investimentos especulativos, contribuíram para afastar da agricultura os fundos investíveis nela originados, em detrimento de seu progresso técnico. Infelizmente, a carência de investigações sobre estes e outros aspectos da agricultura latino-americana não permite saber de que forma e em que medida esses fatores atuaram e se foram ou não contrabalançados por forças opostas. É possível que tenha havido casos em que os efeitos desses fatores adversos à agricultura foram contrabalançados e até superados quando o aumento intenso da demanda de produtos agrícolas estimulou a alta de preços na medida necessária para alcançar este efeito favorável aos produtores. Parece ter havido casos em que a intensidade da demanda permitiu transferir novamente aos consumidores urbanos os efeitos adversos da relação de preços, corrigindo-os ou até superando-os com a melhoria da mesma. A proteção aduaneira de alguns produtos agrícolas e a escassez relativa de terra para aumentar a produção devem ter facilitado esse movimento. Em outros casos, essa reação de transferência dos efeitos adversos foi impedida pelas importações ou pelo controle de preços. São precisamente os casos, nada infrequentes, por certo, em que se enfraqueceram ou eliminaram os incentivos para aumentar ou inclusive manter o volume da produção. Efeitos análogos teve a sobrevalorização monetária ao impedir que os preços agrícolas pudessem subir conforme a inflação interna ou para contrabalançar o movimento adverso da relação de preços interna. Sabe-se bem que a sobrevalorização não afetou apenas os produtos de consumo interno, mas também os de exportação. Houve, assim, casos muito sérios de desalento à produção, sobretudo quando a evolução desfavorável da relação de preços internos somou-se à deterioração externa dessa relação. 6. Sobrevalorização da terra e reforma agrária. Tudo isso não se refere apenas à política de desenvolvimento agrário que acompanha a reforma, mas aos próprios termos desta. Com efeito, na América Latina é frequente que o rendimento econômico da terra em relação ao seu valor comercial seja relativamente baixo.
Por um lado, esses fatores adversos recém-mencionados tenderam a deprimir esse rendimento e, por outro, a inflação contribuiu para exagerar o valor da terra por razões bem conhecidas, entre elas o propósito de diminuir ou eludir a carga tributária adquirindo terras. Não se trata, naturalmente, de aquisições que propiciam o progresso técnico, mas que o dificultam. Pois bem, quando a terra está assim sobrevalorizada, transferi-la a esses valores na reforma agrária significaria para os próprios proprietários individuais ou cooperativos uma carga pesada, muito mais difícil de suportar do que no caso da grande propriedade, pelo próprio montante da renda que dela deriva. Eis aqui a conveniência de fixar o valor da terra segundo o seu rendimento atual e oferecer prazos dilatados e juros moderados para o seu pagamento. Caso contrário, poderia enfraquecer-se sensivelmente o incentivo à maior produtividade dos novos proprietários, comprometendo o sucesso da reforma agrária. Este é um ponto essencialíssimo por tudo o que foi dito anteriormente. E para estimular o progresso técnico, poderia ser conveniente combinar a aquisição da terra ao valor correspondente ao seu rendimento presente com um imposto que incida sobre o valor potencial da terra redistribuída. Esse valor potencial poderia ser determinado em relação à melhoria de produtividade suscetível de ser alcançada com técnicas relativamente simples, sem prejuízo de reajustes periódicos para estimular novos melhoramentos. Sem esta tecnificação ativa do campo, seria ilusório o sentido social da reforma agrária como meio de melhorar persistentemente a sorte das massas camponesas, assim como seria ilusório que esta grande transformação estrutural fosse concebida para melhorar o nível de existência das populações urbanas, oferecendo-lhes alimentos a preço mais baixo. Raul Prebisch. Rumo a uma dinâmica do desenvolvimento latino-americano.